Bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. Este é o primeiro webinar do ano, então desejo a todos um ótimo 2024. Hoje nós vamos falar sobre as tendências para o mercado jurídico em 2024, com a participação de Bernardo Azevedo, autor da revista Os Tribunais, Paulo Samico, da Mondelez, Silvia Piva, da GHBP Advogados, e para mediar este encontro, Alexandre Zavagra, consultor de tendências da Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Alexandre Zavaglia. Olá, Pavline. Bom dia a todos, a todos. Grande prazer a gente estar aqui, animado, né? Primeiro webinar do ano, para a gente falar de tendências. Mais de 400 inscritos aqui, o ano começou agitado, né? E como você falou, nós estamos aqui com o Paulo Samico, que é da Mondelez, gerente jurídico para inovação aberta, também para a área de negócios. A Silvia Piva, que é uma grande parceira aqui da Thomson Reuters há vários anos, discutindo aí inovação, tecnologia, que são as áreas que ela é responsável no escritório, junto com operações, e o Bernardo Azevedo, que é advogado, professor e autor da revista dos Tribunais, né, que também é um dos profissionais que mais tem atuado nessa discussão, né, e no avanço da cultura, nas discussões técnicas e de tendências aí na nossa área. E hoje, né, a gente tem um ano aí de consolidação de todo esse movimento de transformação digital que a gente começou lá em 2017, mais ou menos, né, a falar sobre tecnologia, sobre inovação, e agora 2024 a gente acredita que é um ano que de fato, né, o mercado já entendeu que a tecnologia e a inovação, na verdade, não tem nada de substituição, que a gente sempre defendeu, todos nós aqui, e tem a ver com competitividade, né, com experiência do cliente, com colaboração. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui. É lógico que todo mundo quer saber de IA generativa, né, de tecnologia aplicada, mas a gente discutiu aqui bastante, né, como é que a gente ia trazer isso para vocês nesse início de ano. E nós colocamos dois focos principais, né? Um deles é a experiência do cliente, que no final das contas, né, a gente tem o cliente interno e o cliente externo, né? Nos escritórios, os advogados, as pessoas que trabalham aí para fazer tudo isso acontecer, e também no departamento jurídico, né? Não só o público interno do departamento jurídico, mas também essa relação com esse cliente interno, que são as outras áreas da empresa, e também com os clientes externos, né? Nesse caso aí, os escritórios de advocacia, os fornecedores, né? Então, a gente decidiu trabalhar esses dois pilares, que são justamente experiência do cliente e essa colaboração, né? Criação de comunidades, como é que a gente tem visto também essa troca de ideias, de experiência, que tem ajudado muito a fazer tudo isso acontecer. Então, nós vamos começar com uma primeira fala rápida aí de todos, para dar um bom dia aí para vocês e falar um pouquinho dessas tendências, para a gente poder explorar não só, né, dentro daquilo que a gente já discutiu, mas também com as perguntas da audiência, que já chegaram várias. Vocês podem nos mandar aí também no chat, nos ambientes aí de perguntas que vocês têm aí né, aqui dentro da estrutura do nosso webinar, para que a gente possa também trazer as ideias de vocês para poder discutir aqui. Então, vamos começar aqui com o Paulo. Paulo, prazer aí e parabéns, né? Você foi recentemente também eleito aí como nos LinkedIn Top Voices e não à toa, né? Porque, de fato, você tem trazido conteúdos muito relevantes, né? E todo mundo posta um monte de coisa, né? Pessoal, eventos, mas você sempre se preocupou muito em trazer informações que agregam para as pessoas, né? Agregam para todas as comunidades que você participa. Então, dá um oi aí para a nossa galera e também fala um pouco aí sobre essas tendências aí iniciais para a gente poder depois discutir um pouco melhor. Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, Alexandre. Estendo esse agradecimento a todo o time também da Thomson Reuters. E é um super prazer estar aqui nessa manhã, né? A gente falando sobre tendências, apostas, futuros. Eu acho que são possibilidades que podem realmente deixar a gente animado para que 2024 possa entregar aqui para a gente. E acho que é um prazer adicional estar aqui ao lado da Silvia, ao lado do Bernardo, também super referências e pessoas que eu sigo, agregam e que têm um vasto repertório. Além de você também, né, Alexandre? Então, acho que esse mundo de conexões e de possibilidades tem feito a gente crescer todos os lados e todos os laços que a gente faz.
Quando você me chamou para a gente poder bater um papo sobre isso, eu fiquei refletindo bastante, mas eu acho que na tua fala inicial, eu acho que eu mudei um pouco a ordem do que eu gostaria de falar, né? Você falou muito sobre avanço cultural. Então, eu acho que a gente segue nessa aposta em 2024, porque quando a gente olha para a televisão, né, e vê no noticiário que lá em Davos, lá nos Alpes suíços, estão discutindo hoje sobre inteligência artificial, lá no Fórum Econômico Mundial, e também temos um debate muito extenso sobre inteligência artificial proposto pela ONU. O Papa, lá no Vaticano, também fala para a gente ser muito responsável sobre essa nova tecnologia e o impacto lá na sociedade. É muito natural que a gente chegue aqui e fale para todo mundo, ó, preste atenção em inteligência artificial, porque é a tendência do momento, você tem que deixar o teu jurídico já preparado para isso e a tua organização assistida. Cara, às vezes o cara não fez o básico, não fez o feijão com arroz, não se preocupou numa automação simples, não investe em legal design, não traz as soft skills para fazer com que as pessoas se sintam bem, né, na equipe deles. Então, como é que a gente vai já pensar na sobremesa sem antes pensar na entrada, né? Sem antes pensar no prato principal? Então, quando a gente pensou muito, né, sobre o que a gente poderia falar aqui enquanto time para os nossos ouvintes, né, já sabendo aí que a gente tem quase 500 inscritos e, enfim, talvez a gente possa ter a sorte aí de aumentar e ampliar esse alcance. Eu acho que é muita responsabilidade da nossa parte levar em consideração que é importante começar pelo básico, né? É importante começar pela experiência que o usuário ele tem dos nossos serviços, né? A gente fala aqui da experiência do cliente, da experiência do usuário. Eu gosto muito de chamar de legal experience. Eu acho que é um termo que a gente deveria se apropriar, né? Tanto para o cliente interno, para você que é advogado, para o teu cliente direto, para a gente ser visto enquanto jurídico de uma forma diferenciada e, de fato, reformular o atendimento jurídico como um todo. E como é que você investe nisso, né? É óbvio que é uma metodologia centrada no usuário, né? Eu acho que é o primeiro ponto que é super interessante reforçar para que você tenha um 2024 cada vez mais estruturado, né? E sempre em torno de boas perguntas. Eu acho que é importante a gente levar em consideração que hoje em dia é a gente saber fazer a pergunta correta para ter uma resposta assertiva. Sem sombra de dúvidas, identificar os teus stakeholders. Eu acho que você vê quem é que pode te ajudar a subir um patamar, né, a atingir um Net Promoter Score aceitável enquanto atendimento jurídico na organização, seja você em departamento, ou até mesmo fazer com que o teu cliente, seja você advogado, né, te traga mais clientes, é uma estratégia super interessante para você abordar em 2024. E mapeamento de processos, assim, Alexandre, eu acho que a gente fala muito de legal operations, muito de inovação, muito de engenharia de processos, e a gente precisa entender quais eles são, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aperfeiçoar, tirar a força operacional e aplicar ela da forma mais precisa, mais estratégica e mais rentável, e sem sombra de dúvidas isso já define os próximos passos. E aí, finalizando a minha fala, eu acho que a gente não consegue fazer tudo isso sozinho. Super conectado ao que você falou, acho que a importância das comunidades ela está se mostrando agora, né? Inovação ela passa por colaboração, ela passa por abertura daquela caixa secreta que ninguém tem acesso e que realmente a gente entende tudo que a gente pode compartilhar e que a gente pode levar para as pessoas pensarem, irem além e aperfeiçoar para a gente chegar num outro patamar, sempre com um termo, um NDA, né, um acordo de confidencialidade, não porque isso aqui é super secreto, quando você vai ver no final, não é nada. Você está embarreirando a inovação para ser uma realidade no teu dia a dia. Então, assim, as comunidades elas ajudam muito, né, por meio da colaboração e você precisa encontrar uma para chamar de sua. E isso que a gente está fazendo aqui já é um convite, já é um chamamento, né? A gente ter aí, por exemplo, as redes sociais da Thomson Reuters, né, que se compartilha muito conteúdo de relevância. Às vezes, nos próprios sites tem alguns documentos que é importante você ver em formato de relatório. Existe uma comunidade em torno disso. Tem outros segmentos, né, outros grupos que também discutem muito sobre isso.
só você entrando e se conectando, você vai aprender muito e vai conseguir materializar esses resultados aí para o teu 2024 ser potente, ser importante. Então, eu iria muito por aí. Muito legal, Paulo. Você tem uma experiência muito grande aí, tem ajudado muito a fazer tudo isso acontecer, né? E aí, partindo aqui para a Silvia, Silvia, o Paulo falou muito, né, sobre uma frase que eu acredito, que é se apaixonar pelo problema, né? Porque a gente vê todo dia, né? A pessoa quer, eu quero fazer um projeto de IA, eu quero ter os dashboards maravilhosos, né? Mas, obviamente, que a inteligência artificial, como ele falou, é a parte final, seria do bolo. Se a gente não tiver dado organizado, se a gente não tiver processos bem definidos, né? Isso não vai acontecer, né? Porque a inteligência artificial não é inteligente, ela simplesmente está replicando, né, padrões, né, e probabilidades em cima de uma base passada. Se você não tem, né, essas informações organizadas e obviamente que aqui no Brasil, né, pela nossa cultura de processos judiciais, né, toda a tecnologia sempre foi muito focada na gestão de processos, mas agora a gente vê uma tendência também muito grande, né, no consultivo estratégico e várias questões. Então, como é que você vê essa questão de, primeiro, de se apaixonar pelo problema, né? E outra coisa que eu tive a oportunidade de, lá em 2018, né, eu fui fazer uma visita para Stanford, lá no Codex, né, e o Roland falou, olha, você pensa grande e começa pequeno, né, que foi uma coisa que me ajudou muito na carreira, essa ideia de querer fazer tudo, querer muitas tecnologias, querer fazer muitos projetos ao mesmo tempo, então, a gente poder, de fato, entender quais projetos são relevantes, onde começar, e tudo isso tem muito a ver com cultura, né, com formação, escolher bons projetos, então, um bom dia aí para a nossa audiência. Valeu, bom dia para todas e todos. Prazer estar aqui com você, com o Paulo, com o Bernardo, agradecendo o convite da Thomson Reuters, que sempre, né, prestigia essa minha temática, então fico muito feliz em estar aqui. Esse tema em si já é o que, vamos dizer, eu tenho uma bagagem concreta dos últimos 3 anos, né? Que é justamente, hoje a gente tem eu falo, fica meio histriônico, todo mundo fala, bom, eu tenho que colocar todos os tipos de tecnologia, eu tenho que trazer todas as inovações para ser competitivo. Mas, no fundo, a gente está primeiro precisando entender como a gente faz as coisas. O que a gente faz, geralmente a gente sabe, a gente presta um serviço jurídico, advogados vão dizer, eu presto um serviço jurídico diferenciado de excelência, mas a pergunta que eu vejo como tendência que a gente precisa responder, está na hora já dela ser respondida, é como eu estou fazendo. Esse como eu estou fazendo vai requerer você observar o que você faz, como você faz, e aí você começar a enxergar quais são os pontos onde você vai poder incluir algum tipo de mudança relevante. Então, falando da dinâmica de atividade jurídica, porque a inovação ela está passando, a tecnologia, por todas as áreas de conhecimento, direito do trabalho, tributário, contrato societário, tudo. Vamos falar da nossa dinâmica de atividade. Então, quando a gente fala nossa dinâmica, quando eu vou entender como eu faço, como eu presto o meu serviço, você vai começar a identificar uma série de retrabalhos, de burocracias desnecessárias. Eu adoro falar burocracia. Como a gente adora criar burocracia. O ser humano ele cria burocracias a todo tempo. Então, as burocracias que nós estamos criando, os baldes, eu falo os baldes porque às vezes a gente não está consertando a goteira, a gente está colocando um balde, criando um procedimento para achar que resolveu, isso está criando outros tipos de problema. Então, quando a gente começa a mapear como nós fazemos as coisas, e isso demanda um trabalho de formiguinha, eu falo isso porque em 3 anos que eu estou em operações, eu tive um desafio que foi, dentro do escritório, mapear todas as atividades de todos os times, da controladoria ao administrativo, e eu ainda não acabei. É um trabalho que que não tem fim, porque nós vamos melhorando como a gente faz e a gente vai descobrindo outras coisas. Quando a gente se abre a encarar o como nós fazemos as coisas, para mostrar as nossas próprias ineficiências enquanto líder, o quanto você às vezes para um processo, o quanto às vezes o seu time não sabe como esse processo poderia ser mais fluido,
você começa a descobrir, quando você conhece um pouco mais sobre as questões de inovação que estão permeando aqui no nosso universo jurídico, seja de tecnologia, de cultura, de novas formas de comunicação, o que você pode implementar nessas etapas. Às vezes você fala assim, nossa, para o meu cliente vai ser lindo eu apresentar um contrato em visual law, que é super tendência da comunicação. Aí você põe isso no seu escritório, isso causa um extremo sofrimento, porque as pessoas elas estão fazendo uma dinâmica de trabalho que não permite com que elas criem isso de uma maneira fácil, fluida e de uma grande compreensão. Às vezes você vai demorar muito mais, então você precisa conhecer muito bem isso que o Paulo falou. Para mim tem total sentido. Você precisa conhecer os seus processos e eu foco a tendência, você entendeu como. E esse como vai trazer para a gente um olhar estratégico muito grande sobre nossas atividades. Esse olhar estratégico, eu preciso mapear como eu faço, qual tipo de inovação vai ser interessante aqui, qual é o tipo de processo que está falho. Então, isso que você disse ali da informação. Uma informação hoje não é dado a nenhum escritório não ter uma informação pontual, correta, precisa. Não podemos não ter isso. O mundo é informacional. Então, todo aquele que não tem já identificou um gap. Ele fala, como eu faço para ter uma informação mais rápida? Ele já vai descobrir uma série de possibilidades. Então, cada um vai descobrindo a sua jornada de melhorias, de inovação, a partir desse arcabouço aí de um monte de novidade que a gente tem. Então, eu iria por essa pergunta. Precisamos responder como fazer as coisas melhor. Isso aí, por isso que eu sempre gostei também, né, das estratégias do legal design, né? O legal design, às vezes o pessoal confunde um pouco com o visual law, né? Que é uma das possibilidades, uma das áreas, né? Que está ali no design da informação. Inclusive, nós soltamos aqui pela Thomson Reuters um e-book aí, agora no início do ano, de legal design e visual law, quem quiser entender um pouco melhor, porque como a Silvia falou, né? No final das contas, se a gente não mapear os processos, se a gente não entender os problemas, né? E o Paulo também colocou, tem muita coisa que a gente resolve com automação, né? Então, quer dizer, o que primeiro é automatizável nesse nosso dia a dia, né, de trabalho? Quais são as fontes de informação que a gente precisa para resolver um problema, né? Quais são as áreas, eventualmente, né, que você tem as pessoas que gostam, né, de tecnologia e inovação e que podem ajudar a criar os primeiros projetos que vão servir de forma cultural para os primeiros resultados aí da organização. Então, inovação a gente sempre pode errar, né? Mas a gente sempre tem discutido que nós estamos num momento que a gente tem pouco orçamento, né? E pouco tempo. Então, a gente precisa escolher muito bem, né? Os projetos para que esses projetos tenham bons resultados e a partir disso a gente consiga destravar, né? Essas discussões aí culturais, né? Que estão ligadas aí à formação de pessoas, né? As pessoas entenderem essa questão da competitividade, como isso vai ajudar na nossa relação, nessa experiência do cliente, né, no legal experience aí que o Paulo colocou. E aí, Bernardo, a gente tem, você também tem trabalhado há muitos anos, né, trazendo essas tendências, desde o grupo que você criou ali de Visual Law, fazendo, né, o Visual Law, fazendo as pesquisas aí, como é que o judiciário olhava essas questões, depois os livros sobre metaverso, provas digitais, né, e tantos outros assuntos aí que você tem trazido, e a gente já tem algumas perguntas aqui, né, do Leonardo Huer, quais são as melhores áreas para atuar nos próximos 10 anos, o Ademar Mota, quais os nichos de mercado em alta para 2024, a Luziane Borges, quais as tecnologias podem agregar e facilitar o trabalho aí dentro de um escritório. Então, como é que você vê numa primeira fala aí, quais são essas tendências, né? Para onde vai a nossa profissão? Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mais um webinar, já estive em outras oportunidades aí com a Silvia Alexandre, sempre um prazer, primeira vez aí com o Paulo, mas já tivemos aí uma obra em conjunto aí que o Paulo organizou, né, e eu tive a oportunidade de contribuir com o artigo, então um prazer aqui estar podendo contribuir um pouco, falar um pouco sobre essas tendências, essas inovações que estão surgindo. A gente sem dúvida está vivendo um momento de muita transformação, né, que já vem acelerando desde a pandemia, sobretudo, mas antes da pandemia nós já tínhamos várias iniciativas que vale mencionar, né? E muitos profissionais desconheciam todo esse universo, esse ecossistema como um todo. Então, o trabalho que eu tenho procurado fazer é justamente trazer um pouco dessa cultura de como os profissionais podem utilizar ferramentas, técnicas para que possam obter mais resultados, para que possam aprimorar a experiência de seus clientes. Então, é uma gama de possibilidades que nós temos hoje, né? E o tema, sem dúvida, que vem mais agora sendo difundido e mais mostrando oportunidades é a inteligência artificial. E muitos profissionais, eu conversava já
até mesmo com o Alexandre sobre isso, mas antes, né, de 2020, 2019, falar sobre IA era falar sobre algo futurista, né, algo próprio de um filme de ficção científica, algo próprio do cenário hollywoodiano, aqueles filmes distópicos que a gente costuma ver, né, em Hollywood. E hoje nós estamos percebendo na prática que são ferramentas que nos auxiliam no dia a dia, né, de inúmeras formas. Eu vejo essas ferramentas de IA generativa como ferramentas de suporte para a prática jurídica, sempre mantendo a nossa relevância enquanto profissionais, né, na nossa expertise. Até uma analogia muito interessante é justamente nós somos os pilotos e a IA figuraria aqui como copilotos que vão nos auxiliar no dia a dia na prática. Mas, assim, o que eu estou observando de tendências, né, conectando primeiramente com o que o Paulo e a Silvia já estão falando, é sobretudo, né, uma primeira delas, são as equipes multidisciplinares, com cada vez mais relevância. Eu tenho visto essas equipes se formando hoje, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, de uma forma ampla. Mais profissionais estão começando a sentar à mesa dos escritórios de advocacia dos departamentos jurídicos. Então surgem aí os legal designers, né, uma profissão aí que está crescendo cada vez mais, surgem os cientistas de dados jurídicos, surgem os tecnólogos jurídicos, engenheiros de conhecimento jurídico, entre outros profissionais, que estão auxiliando no dia a dia na prática, né? Então, hoje, eu gosto de falar, até mesmo em faculdades que eu tenho participado, com palestras, que os estudantes têm um leque de possibilidades que não se restringe àquelas que nós tivemos, né, quando nos formamos. Basicamente, nós tínhamos ali o caminho da docência, a advocacia, os concursos públicos. Basicamente, no meu caso, ali foram os 3 caminhos que se abriram. E hoje um profissional, né, que está se formando, ele pode decidir ser um engenheiro jurídico, ele pode decidir trabalhar com legal design. Então, é um leque de possibilidades que se abre, né? Então, são muitas oportunidades. E para aqueles profissionais que não conhecem ainda esse tema, né, o Alexandre gosta de usar essa frase, eu também, né, daquele do livro do Kevin Kelly, você chegou bem a tempo, né? Porque hoje, por mais que a gente não conheça todos os assuntos, não conheça todas as tendências, sempre dá tempo de aprender sobre isso, sempre dá tempo de aprimorar os conhecimentos, né? O conhecimento ele é amplo, mas a ignorância, no sentido daquilo que a gente desconhece, é muito maior. Então, o nosso caminho aqui é sempre estar se atualizando, se aprimorando, e sem dúvida, né, o momento está muito ímpar para isso, e vai ser uma oportunidade de a gente estar trazendo aí um pouco desses horizontes, das novas possibilidades que estão surgindo aí nos próximos anos. Olha, a gente está aqui com 70% das perguntas sobre inteligência artificial, né? Mas a gente já chega lá, viu, pessoal? Nós vamos falar um pouco aí de experiência do cliente, de comunidade, para a gente poder chegar aí em inteligência artificial, que é o que todo mundo, né, tá vendo e tal. E como o Bernardo falou, né, essa frase do Kevin Kelly é legal, porque a brincadeira dele é a seguinte, né? Imagina que a gente está em 2050, a gente vai olhar para trás e falar, putz, como eu queria estar lá em 2020, né, 2024, com tudo isso começando a acontecer, um monte de coisa a ser desenvolvida, né? Então a brincadeira dele é, por mais que a gente pareça, né, que a gente está sempre atrás, porque, poxa, eu trabalho com inteligência artificial desde 2016, né? E cada vez a gente vê que sabe menos, é um texto por dia, parte de regulação, de governança, né? Dá aquela ansiedade, né? De falar, nossa, todo mundo está fazendo e eu não sei, né? Mas a brincadeira dele é, calma, você chegou bem a tempo, nós estamos na hora mesmo de fazer as coisas, né? Que a gente está no momento de construção. E aí, Paulo, a Juliana Gandra, que é do jurídico da Citrosuco, né? Mandou uma pergunta aqui para você, que está bem ligada aí ao que a gente vai falar, que, ó, estou cada dia mais apaixonado pela inteligência artificial e inovação, qual a dica para iniciantes, além de ler aí os seus livros e textos, lógico, né? Então pegando essa fala aí da Juliana, né, de como começar, como que a gente trabalha aí os iniciantes, falando um pouco da legal experience, né, que é esse conceito aí que você está trazendo, que reflete tudo que a gente tem discutido, estudado e feito nos últimos anos, né? Como é que a gente começa? Quais são os pontos principais aí para essa experiência do cliente interno? O que você tem visto aí de tendências, de formação de pessoas, de tecnologia aplicada, né? E quais são esses buracos aí, esses gaps aí que todo mundo diz, né? Nesse relacionamento aí com o escritório de advocacia, com o público interno das empresas, né? E como é que isso se reflete, no fundo, em resultado, em gestão do conhecimento? Olha, essa pergunta é muito boa, Alexandre, e ainda bem que eu vou conseguir responder ela, porque foi motivo de um post que eu fiz há pouco tempo, lá no LinkedIn. Eu acho que... O meu avô brincava que assim, ó,
quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Essa frase que é Pois é, o Paulo há 2 semanas não saberia responder de forma fácil. Hoje eu já consigo ter um direcionamento. E aí, por qual motivo eu acho que ela é super interessante? Porque eu acho que durante muito tempo nós, advogados, né, sobretudo os advogados internos, eles se vendiam muito como pessoas inacessíveis, pessoas de difícil fala e uma autoridade muito severa, né, no sentido de, olha, o jurídico proibiu, a culpa está com o jurídico, né? O jurídico realmente não permite que esse tipo de ferramenta, que esse tipo de atividade seja implementada pelos riscos relacionados à segurança. Aí você traz vários exemplos, né? O próprio Richard, o futurista Richard Susskind, ele fala que os advogados iriam utilizar e-mail e, querendo ou não, hoje a gente está muito além disso. Naquela época ele foi super criticado por conta disso. Hoje eu acho, né, que levando em consideração todo esse contexto da inteligência artificial, a gente não pode fugir do debate. Eu não posso simplesmente chegar para a minha organização e falo para as áreas de negócio que já veem essa ferramenta como uma importante aliada pela produtividade e simplesmente não use. Eu me posicionaria de forma diferente. Então, como começar? Né? Fazendo a pergunta da nossa colega aí da Cetrosuco. Coloco o jurídico orientando as áreas de negócio a usar da forma certa. A ferramenta, né, e a gente usa aí, dá como exemplo o modelo mais famoso, o ChatGPT, mas temos inúmeras outras, né? Eu adoro a da Microsoft, eu adoro a do Google, a Bard, eu tenho experimentado algumas outras, inclusive as que geram imagem também, e a minha percepção nós precisamos passar por treinamentos relacionados a prompt, né, utilizar o prompt da forma correta, desenvolver um prompt da forma correta. Muitos de nós não sabemos como fazer. Eu acho que é importante a gente desenvolver essa habilidade para poder começar e ter bons resultados desde o início. E aí, sem sombra de dúvidas, nós, enquanto jurídicos, a gente liderar o debate para as organizações, levando em consideração ainda as grandes preocupações relacionadas à confidencialidade, à manutenção do segredo de indústria, a toda a parte de informações sigilosas e dados sensíveis. Eu acho que a gente pode usar esse exemplo para reforçar a capacitação nesses tópicos. Né? Então, a gente chega para o nosso cliente, para as nossas áreas e fala assim, olha, você quer usar a ferramenta para ter mais produtividade? Você quer desenvolver uma minuta de e-mail, fazer um draft, depois você vai revisar e você vai, pelo menos, ter aquele tempinho ali na tua agenda mais tranquilo, porque é difícil sair da estaca zero? Usa. Mas o que é importante você lembrar? Que uma vez você colocando um dado ali, uma informação ali, você perde o controle dele. Né? Então, se você coloca ali o nome da empresa e você pede para desenvolver alguma coisa, uma engenharia reversa com uma facilidade vai entender a dificuldade da sua empresa, vai entender uma necessidade que a sua empresa possui, e aí pode te colocar em maus lençóis a depender da informação que você divulga ali. Quando você chega a isso, né, e você fala de forma transparente, assertiva e muito direta para a organização, eu acho que você começa a mudar não só a forma das pessoas de trabalharem, mas também toda a abordagem que o jurídico tem pelo resto das pessoas que estão na empresa. Né? E aí, para escritório, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que quando você utiliza no teu dia a dia, você tem um ganho de produtividade assim, absurdo. Mas na realidade da Citrosuco, eu iria por aí. Né? A gente começar assim, fazendo essa construção com todas as pessoas, inclusive com a área de segurança da informação, inclusive com o pessoal do TI, se existe algum interesse ou não para poder comprar uma solução paga, mas a gente leva em consideração que o jurídico ele pode ser um promotor dessa atividade de forma segura. A simples proibição, pelo menos dessa ferramenta, eu acho que ela já não mais é compatível com a realidade que a gente enfrenta hoje em 2024. Quando eu ouvi, né, os primeiros posicionamentos no ano passado e o boom que foi todo em torno da inteligência artificial e da velocidade
que ela realmente nos ajuda com a entrega de tarefas que são custosas, né, que são burocráticas. E aí, Silvia, eu pego um trecho da sua fala, eu também tenho uma guerra pessoal contra a burocracia, tá? Eu acho que a gente deveria se perguntar o tempo inteiro o que a gente pode fazer para poder tornar as atividades mais simples. E, infelizmente, nem todo mundo é assim, mas eu acho que é por aí, eu iria por aí para poder começar, Alexandre. Eu acho que... Só para complementar, né, para poder também pegar aí as observações aí do Bernardo e da Silvia, né? Mas, lógico que inteligência artificial é o assunto aí do momento, né, por tudo que a gente está vivendo. Mas, além disso, né, o que você acha, olhando para os escritórios, né, a gente tem muitos profissionais aqui da audiência, escritório de advocacia também, né? O que você, olhando pelo olhar do departamento jurídico, entende que deve ser melhorado, né? Como é que você vê essa experiência do cliente, né, nesse relacionamento empresa-escritório, né? O que poderia mudar? O que você vê, né, de dificuldade, que você gostaria que fosse diferente? Olha, a gente está no dia 16 de janeiro. Tudo bem que a gente está em momento de recesso, o ano mal começou. Eu sei que popularmente no Brasil a gente sempre brinca disso, né? Que o ano ele só começa após o carnaval. Mas aproveita esses momentos que tem por aí, em termos de experiência do cliente, e já muda a tua abordagem para esse ano de 2024, chamando os teus clientes para conversar. Então, se você é advogado e você tem cliente em empresa, já chega e fala assim, olha, quando você montar as suas metas do ano, os seus objetivos estratégicos, os seus KPIs, lembra de mim? Porque eu quero te ajudar. Qual o KPI que você vai enfim, se comprometer com o time de finanças, se comprometer com compliance, se estiver fora do jurídico, se comprometer com RH, que eu, enquanto escritório, dentro dos limites da minha atividade, posso te ajudar. E aí você cria um plano, né, junto com o teu cliente, para poder entregar esses resultados de uma forma mais robusta para o jurídico lá no final de 2024. Eu acho que isso faz toda a diferença em termos de experiência do cliente. Outro ponto que também me vem à mente agora, uma abordagem mais direta. Se você é advogado de consultivo, cara, evita ficar mandando e-mail para o teu cliente com jurisprudência, com um e-mail longo, assim, com um verdadeiro tratado, porque a gente que está ali no dia a dia, pulando de reuniões em reuniões, às vezes eu passo uma consulta para você, eu quero a resposta de forma objetiva. Você não precisa me comprovar que você foi consultar a jurisprudência do tribunal tal, que você foi ver o que o STF está decidindo. Você não precisa me dizer isso, eu confio em você. Não precisa comprovar. E aí é óbvio que é importante, eu sei que é importante para você ter, mas de repente tenha isso e coloca no rodapé. Ó, Paulo, se você quiser ler mais, está aqui. Mas eu preciso de respostas enxutas, né? Então, eu acho que se você começar assim, tendo esse olhar, né, esse cuidado em prol da produtividade, você vê o que o teu cliente tem de valor, você já começa com o pé direito. E aí, para trazer um ponto 3, para poder fechar em número ímpar, cara, sinceramente, eu acredito que é importante perguntar. Pergunta, o que você, cliente, o que você, jurídico, vê como valor que eu não estou fazendo, eu posso melhorar? Tão simples quanto isso. Cara, se eu fosse abordado dessa forma, óbvio que eu ia pedir um tempinho para poder pensar, né? Porque às vezes você é pego de surpresa assim numa conversa, mas isso me ganha, isso me chama a atenção, porque eu não vejo muitos colegas de jurídico interno comentando de escritórios que fazem isso. São coisas simples, iniciativas simples que fazem com que a gente que está em empresa mude, às vezes, o CNPJ, mas leve o parceiro conosco. E tem muito disso, né? Quem advoga para a empresa sabe disso, que as pessoas mudam de empresa, mas a parceria continua, porque às vezes você está preso na pessoa, você não está preso no escritório. Isso é até um problema societário para quando tem divisão de advogados de empresa. Mas às vezes, cara, eu confio no Alexandre. O Alexandre, cara, pode estar no Alexandre Advogados, no Zavag Advogados, onde quer que ele esteja, mas, porra, o Alexandre é meu parceiro, cara. Ele me entrega da forma certa, eu confio no resultado dele, o cara é super assertivo, justo na cobrança. Então, se eu confio na pessoa, vamos começar a trabalhar isso, né? Por meio dos resultados, por meio da pergunta, por meio da honestidade, da transparência, e aí, cara, o resultado é consequência. Muito legal.
E aí, mudando um pouco então a ordem, Silvio, eu vou começar aqui pelo Bernardo, que aí depois já vou fazer um link em você aí de linguagem simples e inteligência artificial, já vai se preparando. Né? O Bernardo, a gente vê, né, entre as inovações, as discussões, o movimento de transformação da comunicação jurídica. Né? E quando a gente vê essa expressão linguagem simples, né, que em inglês é o plain language, né, que a gente já tem algumas leis, inclusive nos Estados Unidos, sobre isso, porque dentro do design da informação, a gente tem o visual law, né, que é a parte dos elementos visuais, e tem o plain language, né, que foi traduzido aqui como linguagem simples para o português. Né? Mas linguagem simples não quer dizer que nós vamos simplificar o direito, né, que muita gente fala, e não é isso. Né? Por exemplo, se a gente tem a discussões sobre LGPD, o jeito de falar com o magistrado, com o dono da empresa, com o funcionário da empresa, com o cliente da empresa, é diferente, a lei é a mesma. Né? Então, a gente participou em conjunto, né, de vários cursos aí para tribunais, a gente ajudou lá no Rio Grande do Sul a criar toda uma lógica de linguagem simples, no Distrito Federal também uma regulamentação interna de linguagem simples a partir dos nossos cursos, né, e agora o ministro Barroso soltou um movimento nacional de linguagem simples, né, no sentido de deixar, né, a comunicação jurídica mais objetiva e, obviamente, sem perder o lado técnico, que ele é super importante, né? Ou seja, como é que a gente adequa esse texto para cada tipo de público, né? Respeitando, obviamente, o ambiente das discussões processuais, que são eminentemente técnicas, né? Então, como é que você vê o crescimento desse movimento, né, de linguagem simples, e como é que você acha que isso também vai influenciar muito nessa questão da experiência do cliente? Muito bacana essa pergunta, Alexandre, porque nós tivemos a oportunidade, né, de acompanhar esse movimento desde o começo, né, desde 2019 lá, né, quando trouxe também os primeiros conceitos aí para o Brasil aí de Visual Law Legal Design. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira pesquisa nacional com a magistratura federal e estadual, né, indagando os magistrados sobre os principais problemas hoje na comunicação. E lá na pesquisa eles nos trouxeram insights relevantíssimos, né, no sentido de que hoje, o que conta muitos pontos é uma redação objetiva. Né? Então, tivemos até na segunda pesquisa com a magistratura estadual, 99% dos magistrados assinalaram essa opção como entre os pontos mais positivos de uma petição. Então, o que a gente tem acompanhado, né, de fato, é essa transformação hoje da forma como nós nos comunicamos com os clientes, com o judiciário, e a linguagem simples figura juntamente com o Visual Law como uma grande tendência, né? Porque de nada adianta hoje eu inserir recursos visuais na minha petição, no meu documento, mas manter uma linguagem enfadonha, cansativa, difícil de compreensão. Então é muito bacana ver esse movimento se transformando, né? se consolidando cada vez mais, com agora essa própria iniciativa aí do CNJ, né, da linguagem simples. Além disso, nós tivemos aí várias portarias, resoluções, provimentos nesse sentido, inclusive, né, conectando ambos os temas, né, Alexandre, o Visual Law também, com a linguagem simples. E eu me lembro quando pesquisava sobre esse tema, a gente consegue encontrar lá as origens até na Idade Média, já tinha menções lá, pedidos por linguagens mais diretas ao ponto, né? Então é algo que já vinha há muito tempo aí na nossa história da humanidade sendo uma exigência, e agora os profissionais do direito mais do que nunca estão compreendendo isso. E sempre importante lembrar, né, que quando a gente fala em linguagem simples, a gente não está propondo eliminar o conhecimento jurídico, eliminar a forma como nós organizamos nossas ideias, mas sim adotar expressões, termos, técnicas que tornam esse texto mais claro e compreensível. Né? E existem várias técnicas nesse sentido. O próprio movimento de linguagem simples tem hoje divulgado vários manuais. O TJRS, aqui do estado que eu resido, moro aqui em Porto Alegre, lançou recentemente um manual de linguagem simples, são mais de 100 páginas, trazendo ali uma série de técnicas diversas, coesão, concisão, entre outras, que a gente consegue utilizar e aprimorar. E esse trabalho que a gente tem feito hoje, né, sobretudo eu falo no LinkedIn, eu também no meu site, meu blog, a gente tem feito esse trabalho também de trazer textos mais leves, né, porque são conteúdos muitas vezes densos, mas existem formas de nós trazermos essa informação de uma forma mais leve, que faça sentido, que o pessoal compreenda e consiga, né, gerar insights a partir daquele conteúdo. Então é muito bacana deixando ver esse movimento, né, e também ao mesmo tempo saber que a gente contribuiu de algum modo para essa transformação, e sem dúvida eu acho que vai cada vez mais ser abraçado aí pelo judiciário, pelos escritórios, pelos departamentos jurídicos,
é um movimento, tudo indica isso em volta. E lógico, né, Bernardo, que isso tem muita técnica por trás, né? Qual é o tipo de elemento visual adequado para cá? Não é só lá colocar um monte de cor, né? E avatares e tudo mais, não é isso, né? Quais são os elementos adequados para cada tipo de documento, né? Com essa linguagem, então é lógico, como eu falei, você vai falar com o cliente do seu cliente, né? De LGPD, pode ser uma linguagem, né? Mais fluida, mais coloquial, né? Você vai falar sobre LGPD num processo judicial, obviamente você tem que usar os termos técnicos, né, correspondentes. Então, tudo isso é feito com muito cuidado, né? Não tem nada de simplificar o direito, porque o direito é direito, continua sendo direito, mas simplesmente como é que a gente vai adequar essa linguagem, né, a cada tipo de público e finalidade. E aí, Silvia, voltando aí para o GPT, né, o que tem a ver, a gente discutiu bastante, né, essa questão também de o GPT, que, só para o pessoal entender, né, a inteligência artificial, como a gente falou, não é inteligente no mesmo sentido humano, né? Simplesmente o que a gente tem é um conjunto de dados, essa tecnologia entende os padrões, né? E a gente já vem trabalhando nos últimos 5 anos na criação de uma IA em português, e o que esses LLMs, né, que são os Large Language Models, os modelos aí de larga escala, o que eles fizeram foi justamente trazer bilhões de parâmetros, né, de texto, e essa tecnologia entendeu, né, qual é a probabilidade da próxima palavra. Sabe quando a gente está construindo um e-mail, por exemplo, no final você coloca AT, aí já aparece, atenciosamente. Por quê? Fala, olha, se está no final do texto, você começou com AT numa frase sozinha, muito provavelmente vai ser atenciosamente, certo? Então, na verdade, o que a gente está trabalhando, né, essa ferramenta, são pesos e vetores, quer dizer, são probabilidades para a criação de próximas palavras e frases que façam sentido, e não necessariamente de um conteúdo adequado, né? Então, essas alucinações, né, na verdade não são alucinações, é porque o objetivo dos LLMs é a construção do texto e não do conteúdo. E aí, como a gente tem um conteúdo aberto na internet, né, os livros da RT, por exemplo, não são abertos, a jurisprudência classificada não é aberta. Então, esse GPT vai conseguir trazer um texto técnico nesse sentido? Não, né? A partir do momento que a gente começar a aplicar essa tecnologia nas nossas bases internas, nos 1000 contratos de uma empresa, por exemplo, ele vai começar a acertar mais o conteúdo porque ele tem um conteúdo adequado. Então, a gente tem muitos desafios ainda, né, de organização dessas informações. Então, o LLM é um grande passo que nos ajudou a resolver um problema de linguagem, né? Mas a gente precisa estruturar os dados dos projetos, de um lado, e de outro, a gente tem todas essas discussões de governança que o Paulo levantou também, né? Você pode vazar dados internos, né, de forma indireta por essa ferramenta. Você vê muita gente falando, olha, pega meu texto e melhora, mas tem um monte de dados sensíveis da empresa, como aconteceu, né, um caso famoso aí de uma grande empresa na área aí de tecnologia, né? Você tem esse chamado Shadow AI, né, que são essas várias ferramentas que a gente está usando, que você não sabe quem é o fornecedor, né? Então, você não sabe de onde está indo o seu dado, o que estão fazendo com aquilo, né? Você tem uma série de desafios de governança, né? E aí, voltando para o papo aí de experiência do cliente e também da linguagem simples, né, Silvia? Essa nossa preocupação de que o uso do GPT também torne a nossa linguagem automática, né? E não capture essa questão da humanização, né? Depois o Paulo fala um pouco sobre isso também, essa questão da tecnicidade do direito, que a gente não pode perder, né? Então, a gente também não pode achar que essa ferramenta vai resolver tudo e sair criando textos aí que estão fora do padrão técnico e do padrão correto de linguagem também, né? Sim, sem dúvida, Lê. Eu acho que esse é um ponto. Enquanto tendência, a gente vê que o direito tem modificado ao longo dos anos o estilo da linguagem, né? Então, o data máxima venia, alguns jargões em latim. Eu vejo, às vezes, eu estava trabalhando na área tributária há uns 3, 4 anos atrás, uma advogada me mandou uma peça, eu peguei o telefone e falei, quantos você tem? Né? Porque, eu tenho 24. Escrevia como se fosse, sabe, o Machado de Assis. Maravilhoso, uma escrita perfeita e impecável. Mas olha a questão, como a universidade também traz essa ideia do jargão latino, da construção difícil. Então, nós estamos passando pela modificação da linguagem. Isso já tem a ver com... Não quero te atrapalhar esse raciocínio, mas a gente estava dando um curso no tribunal uma vez, né? E a corregedora do tribunal, ela falou assim, olha, quando começa ímpetos julgadores, nobres
desembargadores. Eu já olho aquilo com má vontade, eu acho um absurdo escrever desse jeito. Eu falei, é que a gente foi formado assim, né? Eu acho que o próprio judiciário também precisa dar essa notícia, né? Falar, olha, nós não gostamos. Exato. Então, assim, essa mudança, gente, essa comunicação que o senador Barroso fez, podem ter em considerar que é uma grande virada de chave. As pessoas mais tradicionais, os profissionais mais tradicionais podem dizer isso é empobrecimento da linguagem jurídica, da falta de técnica. À medida em que o mundo hoje quer personalização, os advogados estão voltando à sua linguagem de acordo com o tipo de usuário. Então, o contrato é simples, a pessoa não tem um conhecimento técnico, a linguagem mais acessível. A empresa hoje recebe 500 e-mails, é dado ela ficar ela rolar o scroll da tela para ler o e-mail, será que esse e-mail não está muito grande? Você gosta? Ao mesmo tempo, eu pergunto, em termos de experiência do cliente, quando a gente manda um e-mail para alguém, para qualquer tipo de serviço, a pessoa te responde em 48 horas ou 24 horas, você fala, que demora. A mesma coisa acontece para a gente. Se a gente responde um e-mail, um WhatsApp, depois de 24 horas, as pessoas também olham para nós e falam que demora. Por mais que a gente não preste um serviço simples, que demande uma reflexão, mas será que não dá para a gente responder? Estou olhando com carinho essa questão, amanhã eu vou responder, dá um pouco de previsibilidade, né? Então, esse é um pouco da experiência do cliente, que a comunicação enriquece. Quando a gente fala desses modelos de linguagem, de IA generativa, quaisquer que sejam eles, quando a gente fala dessa simplificação da linguagem, não quer dizer que essa linguagem precisa ser simplista, que é isso que vocês todos estão dizendo. Só que quando a gente começa a manusear esse tipo de ferramenta, a gente começa a perceber que ela também usa os padrões, ainda que sejam bilhões de padrões, de parâmetros, mas quando a gente começa a trazer um tipo de pedido, e esse tipo de pedido na construção de um argumento jurídico, de algo que você queira fazer tecnicamente, muitas vezes isso se torna parecido. E isso vai fazer com que eu estou nesse momento, né, refletindo sobre isso. A escrita, a arte de escrever, ela ainda tem um potencial humano muito importante, que é a arquitetura das ideias, da sofisticação do seu pensamento. Uma IA generativa, ela pode fazer isso muito bem? Ela já pode fazer isso muito bem. Mas quando ela usa essa base de dados do passado, essa base de dados que tem uma previsibilidade, que tem um conjunto fechado, ela também está trazendo uma previsibilidade para todo mundo que usa. Então, por exemplo, existem algumas palavras que aparecem diversas vezes, e as pessoas que estão fazendo muitas vezes conteúdo na internet não estão percebendo. Quando elas usam a maioria da parte do texto feita pelo ChatGPT e elas divulgam aquele estilo de texto em bullet points, numa mesma estrutura, isso já está ficando visível para as pessoas que usam bastante a ferramenta, que aquilo foi feito por uma ferramenta. Não é distinguível o conteúdo. Olha, eu não vou afirmar categoricamente que você fez com o ChatGPT, mas cria um estilo de escrita que eu estou dizendo como templatizada, como uma escrita binária, uma escrita, eu vou falar que não tem crocância. Eu gosto de dar esse termo. A gente precisa ser mais crocante, cada vez mais na escrita, ela precisa ser gostosa. E muitas vezes essa escrita está ficando muito homogeneizada. É esse o cuidado que a gente vai ter que ter quando a gente outorgar demais coisas importantes para ferramentas de IA generativa. Então, quando a gente vai adotar um cenário de boas práticas, será que nós vamos colocar tudo para o ChatGPT? Qual vai ser o nosso nível de supervisão? Porque, inclusive, a parte de edição de texto requer um conhecimento sobre o que se fala e como se fala. O que se escreve e como se escreve. Você achar que o ChatGPT vai ser um ótimo assistente, pode até ser, mas se você não tiver condições técnicas de olhar o que está escrito, como foi estruturado e o que está trazendo de resultado, com certeza você vai ter problemas seríssimos, seja no resultado dessa atividade, seja na sua própria, eu falo, conhecimento profissional em termos de confiança, que é o que a gente lida. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a templatização da escrita. Tudo isso pode se tornar muito padrão, visível em pouco tempo. Então, por exemplo, a palavra multifacetado, já bani do meu vocabulário. Por quê? O ChatGPT adora essa palavra. Estamos em uma dimensão multifacetada da realidade, tal. Então, assim, para mim, jargão que eu já vou tirar.
Então, a gente começa a perceber. Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que esse é o alerta que eu falo quando a gente... E a linguagem simples nada tem a ver com a linguagem templatizada, tá? Linguagem templatizada tem a ver com pensamento tipo causa e consequência, dado, então, portanto, é isso. Se vocês olharem os exemplos de ChatGPT, é uma introdução, um meiozinho, portanto, às vezes repetiu até o primeiro parágrafo. Então, prestem atenção até na lógica da escrita. A lógica matemática do ChatGPT é maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, a sofisticação de um tipo de inclusão criativa, você, ser humano, você pode distinguir e fazer isso muito bem. Por isso, você tem que ter o seu poder de conhecimento e da edição desse texto, né? Para não deixar ele tão homogêneo aí e igual de todos os advogados que usaram o ChatGPT sem critério. É isso aí, nós estamos só no começo aí dessa história, né? E aí, a brincadeira vai ser longa. Muitas perguntas aqui, né? O público aí crescendo, o Selmo Silva, o Eduardo Navarro, quais tendências dos DIA, o João Martins, né? Se a gente vai ter um GPT personalizado no departamento de jurídicos, se a IA pode ajudar na redução do passivo do Felipe Brito, a Ângela Roser, se vai nos ajudar a fazer a criação dessas peças mais simples, né? Um pouco do que a Silvia acabou de responder. Várias perguntas sobre como isso auxilia a controladoria da própria Ângela, da Letícia Barros, também, vou ver aqui, da Juliana Gandra também, novamente, né? E aí, Paulo, trazendo um pouco nossa discussão de comunidade, né? Porque está todo mundo testando, aprendendo. Como é que você vê, né? O mercado criou um jargão que é o bench, né? Que é o benchmark, essa troca de experiências. Também tem as próprias redes sociais ajudando nisso, tem as várias comunidades que a gente faz parte, você, né, com o papel aí de liderança em várias delas. Então, como é que você vê essa colaboração entre as empresas, escritório de advocacia, no uso, nos cuidados, na criação dessa tecnologia, né? E nesses papos que você está tendo de mercado, como é que você vê? Qual que é o momento? Olha, pegando mais uma vez a palavra da Silvia, o momento é crocante. Gostei disso, Silvia. Essa é a minha palavra, viu, Paulo? Assim, a gente precisa ter crocância, precisa fazer as coisas crocantes. Mas o momento é legal, porque eu acho que em muitas situações a gente sabe da teoria, Alexandre, a gente não está conseguindo às vezes implementar a prática, a gente precisa aprender juntos. E aí eu trago sempre um exemplo de uma dor que eu estou atravessando hoje, que é um exemplo público e eu posso divulgar a mercado. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ver a prática do smart contract acontecer. Eu tenho essa dificuldade. Eu quero trazer essa inovação porque eu vejo um ganho de eficiência operacional para a empresa a qual eu pertenço hoje. E para mim foi muito difícil ano passado conseguir exemplos de implementação assertiva de smart contract que me gere ganho de eficiência operacional para que eu possa levar aqui para a organização e falar assim, olha, esse exemplo aqui ele funcionou lá, tem uma realidade parecida com a nossa, vamos implementar? Eu só fui encontrar um exemplo desse que, por consequência, participou da minha segunda onda do programa de inovação aberta, ganhou no pitch e hoje meu desafio nesse ano é fazer o smart contract acontecer aqui na organização. E eu só consegui ter acesso a esse fornecedor por meio do benchmark. Outro exemplo, eu tinha um problema também com multas por excesso de peso no eixo do caminhão, assim como muitas outras grandes organizações de bens de consumo também possuem hoje, né? Transporte de produtos e a via logística no Brasil hoje terrestre não é fácil. Nós precisamos nos aprofundar por meio de dados e por meio de soluções inteligentes para a gente poder diminuir esse número de multas, porque a multa ela não é significativa, mas as consequências dela de execução fiscal né? Nós temos muitos problemas que derivam em torno dessa multa. E como é que eu achei essa solução? Benchmark, expondo essa minha dor nos grupos no qual eu participo, que inclusive quem me ofereceu esse fornecedor foi meu amigo Daniel Rui, da Clabin, ou seja, a gente está se ajudando e a gente está se falando de uma determinada forma em que a gente está conseguindo identificar as soluções para as nossas dores de forma mais rápida, a gente está conseguindo ser os verdadeiros motores de marketing dos escritórios e das startups jurídicas, ou seja, às vezes eles estão pagando uma campanha de marketing super
cara. Mas, ó, vamos voltar para o começo aqui da nossa tendência. Às vezes é o tratamento A história do boca a boca, né? Vale mais do que... É a experiência do usuário assertiva que vai fazer com que você ganhe mais clientes. Olha só que coisa interessante. Então, acho que o benchmark ele provoca muito isso, né? E uma outra coisa, só para poder fechar, que eu fico sempre muito feliz de, às vezes, fazer parte desse grupo, é quando a gente tem, às vezes, esses grupos fechados, né, de gestores jurídicos e de grandes clientes, e alguém pega alguma recomendação. Tem algum escritório criminal para vocês indicarem e tal, e é uma chuva de recomendações positivas de parceiros que realmente fazem a diferença no dia a dia da jornada de cada uma dessas pessoas. Aí quando eu sugiro um nome, todo mundo vem e endossa, não, mas aquele também atua muito bem e tal. Então, olha que legal, os grupos eles são usados para fazer o bem, para poder falar o bem dos parceiros, para a gente fazer a venda de vocês, e toda essa sistemática de benchmark de colaboração, ela se alimenta. Então, eu vejo isso, esse é o verdadeiro poder das comunidades que eu acredito, é fazendo bem, a gente usando as redes sociais para poder alavancar e seguir nesse avanço cultural que você falou lá no começo do nosso encontro. Legal. E a gente tem várias outras perguntas aqui sobre gestão de contratos, né, criação de documentos, como é que a gente organiza aí a área de dados, né, e os erros da inteligência artificial. Então, pessoal, partindo aqui para uma rodada final entre todos, né, só trazendo um pouco aí da nossa experiência no tempo, né, para essa criação da área de dados e também esses bugs aí que o Alan Dias falou, da inteligência artificial. É aquela história que a gente já falou aqui de pensar grande e começar pequeno, né? Então, quando a gente fala em organização de dados, muitas vezes nós temos muitos dados, muitas áreas dentro da empresa. Então, a gente tem que olhar o seguinte, olha, a área trabalhista é mais relevante para a gente, então vamos começar por ali. A área de contratos é muito relevante para a gente, né? E sempre lembrando que a gente tem uma parte de organização dos dados, uma parte de automação, né? A Thomson Reuters tem a HiQ, que é uma ferramenta aí que foi adquirida há mais de 20 anos, líder mundial, né? Tem sido muito legal trabalhar aí com o desenvolvimento desse produto, né? E uma das áreas mais interessantes é justamente gestão de contratos. Então, você tem toda uma parte de automação dessa burocracia, né? Que é, né, prazos, organização desses documentos, mas aí a partir do momento que a gente organizou, né, esses contratos, padronizou, organizou as informações, é que a gente vai poder gerar, né, a criação de peças automatizadas, a gente vai poder gerar as perguntas, né, nessa base usando IA generativa, né, e entendendo que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa ter padrão e volume, senão ela não funciona, né? Então, não dá para começar com todos os contratos. Então, vamos começar um contrato ou dois que a gente usa mais e que realmente tem um volume maior, né? Vamos começar a automatizar e gerar informações e perguntas em cima dessa esteira, né? E a partir disso, indo para as próximas. Então, toda uma experiência que a gente foi, né, aprendendo ao longo do tempo, que cria toda uma lógica, né, de organização da tecnologia que você vai usar central, organização dos dados, formação do time, organização dos processos internos, para daí a gente começar, de fato, a usar, né, essa inteligência artificial de uma forma mais efetiva, com menos erros, né, e com todos esses cuidados aí que a gente falou. Então, partindo aqui para uma fala final de todos, né, começando pelo Bernardo, a gente tem várias perguntas também, né, qual vai ser o futuro do trabalho, aqui o Eliseu e várias outras pessoas aqui perguntando, né, então, Bernardo, a profissão, né, jurídica, o advogado, o gestor jurídico, o juiz, o promotor, o delegado, a nossa profissão vai ser a mesma depois de tudo isso que a gente está começando a viver? Tenho falado bastante sobre esse tema, né, e até mesmo porque hoje o que nós mais vemos aí são notícias apocalípticas, trazendo, né, um futuro da profissão distópico, né, que nós seremos substituídos pelas máquinas. Mas o grande ponto hoje, fundamental para compreender, é que os algoritmos já estão focados em tarefas que são mais rotineiras e repetitivas, e não tão focados em tarefas que são criativas e envolvem altos níveis de interação social. E grande parte das atividades que nós desempenhamos hoje, enquanto advogados, enquanto profissionais, são mais criativas e envolvem interação social. Basta pensar hoje numa audiência, né, que exige uma resposta de bate-pronto, criatividade, atendimento do cliente, muitas vezes a gente precisa pensar em estratégia na hora, raciocinar junto com o cliente, no caso concreto. Então, eu não consigo vislumbrar um futuro sem nós profissionais. Mas sim, talvez nós deleguemos as atividades que são mais rotineiras e repetitivas, essas sim
para as máquinas, para que possam nos ajudar nesse trabalho. E pensando aqui, já encaminhando para o final, também passar para os demais colegas, mas o que eu vislumbro, assim, 3 grandes tendências da IA hoje, para pensar aqui no futuro próximo. A primeira é, hoje, que é chamado de engenharia de prompt, que é tanto uma disciplina como alguns vêm falando já, uma habilidade, que é justamente saber como fazer as perguntas corretamente, trazendo ali as ressalvas que a Silvia pontuou, né, para evitar uma linguagem homogênea, né, e, sobretudo, manter a crocância, né, Sim. Então, com base nessas ideias também, pessoal, nós temos hoje a possibilidade de aprender a fazer melhores comandos para obter melhores resultados, evitando sempre usar o ChatGPT, por exemplo, como se fosse um Google, fazendo perguntas simples, né, o que é repetição de débito, o que é prisão preventiva. Nós vamos receber respostas genéricas que não vão nos auxiliar em nada, né? Então, o conhecimento sobre engenharia de prompt, como saber fazer os comandos, eu acho que vai ser fundamental e cada vez mais os profissionais vão precisar desenvolver essa habilidade. Ao mesmo tempo, nós temos agora a possibilidade de IAs personalizadas, né? Então, essa semana foi lançada aí pela OpenAI o GPT Store, que é uma grande loja, um grande marketplace que permite que qualquer profissional consiga, né, então, juntar suas ideias, suas metodologias e criar um sistema personalizado. Então, cada vez mais eu vejo isso, os profissionais criando os seus próprios bots com as suas metodologias próprias, com as suas ideias próprias, que vão nos auxiliar no dia a dia, na prática. E uma grande tendência que eu estou vislumbrando, que já tem alguns sinais ali aparecendo, são os chamados clones digitais. Basicamente, hoje nós conseguimos gravar vídeos de nós mesmos, né, usando a IA, e esse vídeo vai ser depois utilizado para futuros materiais em várias línguas, então potencializando o alcance da nossa mensagem. Então já tem algumas iniciativas aqui no Brasil, no exterior, de profissionais que gravaram vídeos, né, na língua nativa e agora conseguem com a IA estender a mensagem, ampliar a mensagem para várias línguas. Então, se eu não sei nada de russo, eu consigo transformar a minha comunicação e atingir aquele público respectivo. Se eu não sei nada de alemão, eu consigo transformar a minha frase, minhas ideias para aquele público. Então, eu vejo isso, ao mesmo tempo, com bons olhos, e também nós temos todos os riscos aí inerentes aí às fake news e deepfakes que vão surgir em decorrência disso. Mas são 3 grandes tendências que eu estou vislumbrando para o futuro da IA, e se nós pudermos utilizar de forma adequada, sem dúvida, nós teremos aí um grande leque de oportunidades. E nós começamos com a Silvia, vamos terminar com a Silvia. Então, antes o Paulo. Paulo, nada será como antes? Então, eu acho que nada será como antes e faz parte da gente ser os atores dessa mudança, Alexandre. Para um 2024 mais crocante, aí, Silvia, a gente precisa setar algumas expectativas. Se você é advogado de escritório, tem como cliente empresa, resgata o poder de ser cativante para o seu cliente, né? Ainda que você esteja com o teu contrato renovado, os honorários já negociados para 2024, coloca como uma meta, né, você ser mais participativo. A gente que está dentro da organização, às vezes, o que chama a nossa atenção é o detalhe, né? É a preocupação, é o cuidado. Então, pergunta assim, cara, o que está no teu KPI que eu posso ajudar e a gente tornar isso como um objetivo para 2024, porra, você ganhar o coração dos caras dos teus clientes aí. Eu acho que isso é super significativo. Para você que está em empresa, é importante ter o olhar atento para as oportunidades. Vai ao teu cliente, pergunta, o que para você é importante que o jurídico hoje não faz? A gente representa excesso de burocracia para você, você consegue entender essas cláusulas contratuais robustas de um contrato que nunca vai ser executado, existem parcerias globais, então nunca vai ter uma briga entre essas grandes organizações. Como é que eu posso simplificar isso olhando sob a ótica de tudo que o Bernardo falou, tudo que a Silvia comentou relacionado à linguagem simples? Então, assim, eu acho que às vezes a realidade que a gente quer, pegando aquela frase mais motivacional, mais coaching, a gente precisa dedicar energia para ela. E o ponto de partida é a decisão de começar. A gente não vai começar
da forma perfeita, da forma como nós, profissionais jurídicos, gostaríamos que fosse super redonda, mas a gente precisa começar da forma como a gente está hoje para poder melhorar. Então, vamos praticar a agilidade antes da perfeição, vamos fazer um 2024 gigante para o mundo jurídico. A gente representa muito em termos de impacto de negócios, em termos de um ambiente de negócios mais saudável. Então, acho que a gente realmente pode fazer essa diferença em 2024 usando esses vetores. Era isso. E é o que a gente aprendeu, né? Nada funciona sem as pessoas. O direito sempre vai continuar o direito, está no centro de tudo isso que nós estamos falando, né? E Silvia, olhando, né, pela visão aí dos escritórios de advocacia, com tudo isso acontecendo, quais são as oportunidades em 2024? Bom, seguindo a linha, inclusive, do Paulo, não há nenhuma transição para a mudança se você não se incluir na mudança. Então, isso eu tenho falado há muito tempo. As pessoas ficam esperando a mudança, que ela está vindo de um lugar, ela está em algum lugar. Não, ela não está. Ela tem sinais desses eventos que estão reforçando essa necessidade dessa ação, e a ação vem do grupo, do coletivo. Se a gente soubesse o poder que a gente tem nas mãos coletivamente, a gente usaria disso melhor, né? Especialmente numa sociedade totalmente interconectada como a nossa. Então, o poder do benchmarking, o poder das conversas sobre tudo isso que a gente disse aqui. Então, como oportunidades, primeiro, a gente entender que nós somos parte da mudança, não somos parte do problema, certo? E parte da mudança. E da mudança para o bem daquilo que, né, nós precisamos fazer para as empresas. Como disse o Paulo, concordo em gênero, número, grau. Nós somos muito importantes dentro do impacto de negócios, né? O advogado crocante, ele traz soluções independente do contexto, porque ele é um cara que consegue ler o cenário, entender o fato, pegar o direito e falar assim, olha, a saída está aqui. Às vezes é uma saída totalmente inusitada. Então, é muito importante que a gente comece a observar esses cenários, que nós tenhamos esse pensamento um pouco mais fora da nossa atividade. Eu falo assim, vamos subir um pouquinho na árvore e olhar a floresta, tá? Porque essa floresta vai trazer oportunidades diferentes para cada tipo de profissional. Então, essas oportunidades não são as mesmas, mas tem muita oportunidade para escritório de advocacia se transformar desde uma pequena questão, seja melhorando seus dados, seja adquirindo um sistema e oferecendo uma melhor experiência ao cliente, seja inaugurando uma nova área do seu escritório, trazendo uma série de novidades aqui que a gente tem dito. Então, de uma forma genérica, eu traria como oportunidade agora a gente ter uma visão um pouco mais clara de que nós somos parte dessa mudança e ninguém vai dizer para a gente o que fazer, a gente vai construir isso a partir de agora. Muito obrigada bom. Pela oportunidade. E passa rápido aí, são muito legais aí as visões e também tudo que vocês têm feito, né? Aqui, junto com a Thomson Reuters, a gente tem discutido muito essas tendências, nós soltamos 2 e-books recentemente, né? Um de Legal Design e Visual Law, outro de IA generativa, estamos lançando um próximo aí, junto com a Silvia e com o Bernardo, e acompanha, tem 2 livros também interessantes, né? O da Fenaló, junto com a Revista Tribunais aí de Gestão de Escritórios de Advocacia, junto com a GV de habilidades, né, e competências, procure aí no site, olha lá, é isso aí. E também, né, muitas publicações aí, pesquisem o Paulo, o Bernardo e a Silvia, né, os livros, os textos que eles têm publicado, os vídeos, e realmente a gente tem um caminho muito legal e de toda essa comunidade excepcional brasileira que tem sido grande caso aí de discussão no mundo todo. Uma startup brasileira agora ganhou lá o Web Summit, né? Então a gente tem uma visibilidade muito grande no mundo de tudo que a gente está fazendo no Brasil e certamente a gente vai continuar essa conversa ao longo do ano para ver tudo isso acontecer. Bom, Pablini, obrigado mais uma vez e faço as falas finais aí desse nosso webinar que vai ficar à disposição para quem quiser indicar ou assistir novamente. Primeiramente, gente, obrigada aí pela participação de vocês, por terem aceitado o convite. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês hoje. A gente via aqui pelas perguntas, a gente acabou não conseguindo responder todas, porque realmente, né, o pessoal estava muito engajado em perguntar, mas acho que a gente conseguiu passar por boa parte delas, e com muita maestria cada um respondeu aí com
Acho que o que realmente o pessoal precisa saber, que vai ser relevante para o mercado jurídico esse ano, então realmente vocês mandaram muito bem. Agradeço a participação da nossa audiência, informo que essa gravação ela vai ficar disponível em alguns dias no nosso site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com. Deixei aqui disponível no bate-papo o LinkedIn dos palestrantes para vocês, né, conectarem, acessarem, né, e como o Zababler comentou, então ter acesso a conteúdos muito bons aí para a rotina de vocês. E é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, um abração aí a todos. Tchau, tchau.